Hoje são 18 anos e eu estava fazendo as contas, a gente tem pelo menos 10 mil alunos que já passaram por aqui. História de resistência, é uma história de luta, é uma história de sonhos, muitos sonhos construídos. É um movimento que nasceu quase que sozinho, a gente só ajudou ele a tomar corpo, tomar forma. Eu estudante junto com mais 3 colegas, os 3 um ano depois de mim, meus bichos, né? E a gente conversava e ele falava, puxa vida, a gente tem espaço aqui. E a gente foi bem simples, bem prático. Tem gente que quer, tem gente que a gente pode ajudar. Tem uma universidade, né, pública com espaço ocioso. Tinha um diretor que nos apoiava, né, ele entendia que esse era um movimento real, que ajudaria a pessoas, não necessariamente no contexto político, mas no indivíduo. Então você conseguia dar espaço para indivíduos terem esperança, acho que esse era um bom. E a ideia era que o cursinho fosse um dispositivo de transformação social, né? E obviamente, né, tudo que a gente estava tentando desenvolver relacionavam-se a ferramentas para potencialização desse estudante. Potencialização desse estudante porque, costumeiramente, por serem de baixa renda, ninguém acreditava neles, né? Então, a USP, a universidade pública, não é seu lugar. E que é falso, né? A gente quis mostrar o contrário, que esse estudante sim tinha potência e tinha um saber e tinha que trabalhar isso para lutar pelo lugar numa universidade pública, né? Porque o que a gente acredita é que essas relações saber e poder estão muito relacionadas, né? Então, o esclarecimento e a formação melhora, intensifica a potencialização desse estudante. Eu me deparo com a construção de um projeto que era um projeto de tornar a Faculdade de Psicologia um espaço que, além da educação, né? A educação que está em sala de aula, que era um espaço de construção crítica, que era abertura para que jovens que não fazem parte da universidade pudessem adentrar a universidade. No nosso processo seletivo a gente decidiu que não ia fazer prova, né? Que os cursinhos costumavam fazer uma seleção para os candidatos e aí vinham os melhores, acabavam entrando. A gente falou, a gente suspendeu a prova e o critério vai ser só o critério socioeconômico e a gente acabou selecionando aí os 400 com menor renda. Pedagogo recém-formado, primeira missão era então escrever o projeto político-pedagógico do cursinho, né? Então foi a construção desse projeto foi a grande missão que eu me propus e coordenar isso, e aí é isso, né? As reuniões intermináveis, né? De sábado o dia inteiro, as votações tensas, e a elaboração dos textos. Aí foi muito bacana, porque a gente fez um processo bem colaborativo de reuniões ao longo do ano, construção desse texto de uma maneira até que colaborativa, eu diria, e no final a gente conseguiu escrever, que era uma demanda que eu achava muito importante, porque o cursinho tinha uma história e não tinha nada escrito no papel sobre o que se propunha, por que se propunha e tudo mais. O cursinho era, para mim, esse espaço de discussão, de reflexão, de sair do lugar comum, né? Um espaço onde a gente conseguia o tempo todo, na nossa própria formação, aos domingos, aos sábados, que ficávamos aqui por horas e horas e horas, nos formando, né? E ao mesmo tempo conseguir ter um diálogo com os alunos em que a gente podia tentar sair um pouco do lugar comum que era fora do cursinho, né? Dentro das diversas questões, né? Então a gente conseguia nesse espaço questionar espaços de poder na sociedade, né? E discutir, né, de forma bem valiosa questões de gênero, questões raciais, questões estruturais da sociedade que fora daqui era muito difícil de conseguir ter essa discussão. Não é fácil para nós, né? Para nós que somos jovens, que somos negros, que somos pobres, e a universidade pública, ela diz ser pública, mas ela não é para todo mundo. E quando a gente decidiu construir o cursinho, a gente falou, não, a universidade vai ser para todo mundo sim. Como é que esses alunos, eles não têm que pagar porque eles não têm recursos, então é isso que a gente vai ter. A gente vai começar a ter isenções no vestibular. E as primeiras eram 50 alunos que tiveram isenção na FUVEST.
E isso criou um movimento, né? Hoje são milhares de jovens que têm isenção e que têm a possibilidade de sonhar com uma universidade pública, que é o espaço deles. A gente também questionou e debateu aqui sobre a questão de cotas no cursinho. Para mim esse foi um momento importantíssimo, sabe, da história desse cursinho. Talvez tenha sido o primeiro cursinho aqui na USP ou que tenha questionado isso aí aqui dentro da universidade. E uma outra questão que me chamou muito a atenção foi o trabalho pioneiro entre os cursinhos populares em relação ao atendimento a pessoas com deficiência, né? A experimentação, a promoção da inserção dos estudantes na preparação para o vestibular e de uma maneira que as pessoas pudessem também avançar na sua formação universitária. A minha relação com o cursinho, além dessa relação de família, foi a relação de um espaço de luta, né? Eu acredito que de todas as vezes em que a gente foi colocado quase que para fora daqui, seja pela própria proposição da reitoria, seja por proposição da própria diretoria do instituto, nós sempre conseguimos fazer frente a isso, e isso talvez tenha sido uma marca. Eu penso no cursinho como realmente um pequeno quilombo que a gente conseguiu estabelecer aqui dentro da Faculdade de Psicologia da USP, e para mim isso para a época, ou ainda mais em tempos atuais, é muito revolucionário. Eu acho que é muito transgressor. E essa sempre foi uma coisa muito legal do cursinho. A gente nunca esteve sozinho. Nunca esteve sozinho porque os professores sempre estiveram com a gente, nunca esteve sozinho porque os alunos falaram: ninguém vai tirar a gente daqui. E muitos dos professores da Faculdade de Psicologia também falaram: não, esse lugar é desses alunos e eles não vão sair daqui, independente do que o reitor diga ou exija, e a gente já teve muitas tentativas de tirar. Uma coisa que o cursinho tem que é muito forte, que é a resistência. Politicamente, ele sempre foi um espaço muito importante para trazer reflexões que fossem além dos livros e além dos processos que a gente tinha, né? Então, realmente, politicamente, ele cumpriu e cumpre, o que é mais incrível, 18 anos depois, ele cumpre em situações muito diferentes, e cada um dos momentos que a gente viveu no cursinho foram situações diferentes. Então, um momento a gente estava mais com mais apoio, outros momentos a gente estava com menos apoio, outros momentos a gente tinha mais alunos, outros momentos... Então a gente foi se reinventando. Isso que é bonito, né? Mudou o meu jeito de ver o mundo mesmo, né? A concepção da luta pelo acesso à educação superior de uma outra lente, né? Com uma lente muito mais... dessas aspirações, né? O mestrado ficou muito nessa ideia, assim, o que mobiliza as pessoas? Se tudo diz para as pessoas que não é para elas entrarem na universidade pública, todas as mensagens são bem claras, assim, né? Você, pessoa pobre, negra, mulher, não, a universidade pública não é feita para você. Pô, as pessoas vão lá e se mobilizam e entram, entendeu? Caramba, o que faz isso, né? Então, foi só a vivência do cursinho que me abriu muito essa ideia de que essa militância do dia a dia, essa militância cotidiana em busca dos seus próprios projetos, dos seus projetos pessoais, profissionais, né? Que isso é transformador não só para a pessoa, como é transformador da sociedade, né? E o cursinho tem essa importância enorme, né, dessa formação aí política, que é tão pouco feita nos espaços de educação. E aqui a gente não tinha medo disso, né? Tacava mesmo formação política e era muito interessante. Para mim, o cursinho, ele representa muita coisa, né? Mais do que um espaço de formação, esse espaço é um espaço de contradição, de revolução, de transformação. Então, ele, ao mesmo tempo que ele existe, né? Dentro dessa contradição aí, por ser um cursinho popular, ele vem romper com essa lógica mercadológica, né? Existente aí em todos os lugares, e também serve de trampolim, né, para o acesso à educação pública, aí, seja ela a partir de um vestibular, seja ela a partir de um programa, né, de governo. Então eu acho que o cursinho, ele representa tudo isso, né? Acho que é por aí. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente resiste às coisas o tempo todo, né?
Então eu acho que o cursinho é essa resistência da gente que não teve acesso a uma educação pública de qualidade, o acesso aos programas institucionais que o governo colocou e a gente precisa acessá-los de alguma forma. O cursinho acho que rompe isso. E para mim o cursinho politicamente assim, é uma militância pela educação, para quem acredita na educação pública, para quem acredita na educação de qualidade, que possa sim existir. Quer dizer, na verdade, como eu sempre digo em sala de aula, a nossa missão enquanto cursinho é deixar de existir. O dia que a gente deixar de existir é porque não precisa mais de cursinho. Então, espero que ele não exista por muitos anos, né? Espero que a gente vença um dia essa barreira do vestibular, que o vestibular caia, que a educação pública superior seja gratuita para todo mundo e de qualidade. E é isso que eu acredito, né? Eu acredito que a gente pode mudar o mundo, eu acredito na educação e, de fato, eu tô, assim, acho que foi um presente, né? Acho que foi um presente poder recontar essa história, reviver esses momentos, me emocionar e, enfim, acho que a gente tem uma luta enorme, né? É difícil não se emocionar porque, de fato, foi muito difícil tudo que a gente fez, mas eu não me arrependo de nenhum momento. Na verdade, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu e realmente 18 anos é muita história, né? São muitas histórias e muitas vidas transformadas. Então, eu quero agradecer esse presente, essa oportunidade e dizer que a gente continua, né? A nossa trajetória passou por aqui e a gente vai continuar mudando o mundo, que é isso que a gente faz de melhor. Quando me perguntam o que o cursinho significa para mim, foi um ambiente para mim transformador. Mas não foi um ambiente transformador só profissionalmente, mas pessoalmente também, como pessoa. Porque eu saí de uma mentalidade de achar importante, de que dizer o que era importante era só ensinar física. Eu achava que o pré-requisito para dar aula de física era saber física. Mas tem tantas outras coisas. A minha relação com o cursinho é uma relação de afeto, eu acho, e de gratidão por esse espaço ter me mostrado o quanta oportunidade a vida poderia me dar e ter me dado um lado político que eu acho que eu não tinha. Ter voz, eu acho que é algo que eu aprendi, ter voz e dar a voz ao outro é um aprendizado muito grande. Eu levo para minha vida, levei e vou levar para a vida inteira, principalmente para minha vida como educadora que sou. Sempre me senti muito irmanada com os alunos. Eu acho que isso criava um vínculo maravilhoso entre nós e eu sempre me senti em casa aqui, porque a gente tinha muita coisa em comum, né? Principalmente o objetivo de fazer parte, fosse como fosse, com muita força e muita garra, batendo a cabeça, não passando da primeira vez que prestava a prova, mas não desistindo, acordando cedo, saindo do trabalho e vindo assistir aula. Eu tive essa mesma vivência, então isso sempre foi um motivador para mim. E acho que esse tipo de transmissão de conhecimento, esse tipo de atividade, acho que agrega valor e acho que traz um pouco mais dessa proximidade com o cursinho. Acabou representando um momento muito importante para mim, de trabalho, de formação pessoal. O cursinho para mim foi imprescindível na minha vida, para aprender sobre o protagonismo, que a gente discutia muito sobre o protagonismo e a gente falava sobre o protagonismo praticamente todos os dias. E foi uma forma de independência, né, de você conseguir ver as políticas públicas sendo aplicadas. Né? Participei de muita discussão sobre assuntos que eu nunca tinha parado para pensar na escola, né, com meus amigos, minha família. E isso me trouxe um gosto muito grande por discussões de outras naturezas que não só acadêmicas, dentro do espaço teoricamente acadêmico. E o cursinho me trouxe um grande aprendizado para a vida, para outros espaços, outras discussões, enxergar a questão da educação como algo maior, não só uma mercadoria que a gente vende em sala de aula,
e coisas do tipo. Para mim é um divisor de águas, um sábado de manhã, uma aula de redação, uma discussão aparentemente boba sobre o que é personagem profundo, o que é personagem raso, e aí a Márcia soltou, o Batman é um personagem raso de narrativa, e eu, como sempre gostei muito de quadrinhos, falei, não é, por conta disso, daquilo, e ela vira pra mim, você não quer dar uma aula sobre isso? E isso foi muito doido, assim. Eu, enquanto aluno, a professora falou, legal o que você está falando, você não quer preparar uma aula sobre isso? E aí, fazer essa aula e compartilhar essa aula com meus amigos foi uma experiência assim, fantástica. E eu acho que isso determinou um pouco minhas escolhas daí pra frente, porque eu resolvi fazer história e a partir daí surgiu um encantamento com a questão da educação. A forma afetiva foi isso, né? Que você vive um ambiente de estudo muito gostoso, né? Então foi uma coisa muito familiar, eu me sentia muito à vontade no cursinho. Foi uma forma diferente de aprender dentro de uma instituição. A convivência aqui no cursinho foi extremamente importante para a minha formação humana, para a minha formação enquanto entender o que é uma universidade e a importância de estar numa universidade. Para mim foi uma experiência muito rica, né, intensa. Acho que, enfim, de muito trabalho, né, foi muito legal também. Acho que foi um momento que eu pude aprender muito, que todo mundo fazia de absolutamente tudo. Igual eu era novo, foi meu primeiro trabalho. Eu aprendi a fazer assessoria de imprensa, aprendi a trabalhar com redes sociais, aprendi a trabalhar com tudo na área de comunicação aqui. E hoje, contribuindo um pouquinho com a sociedade, eu estou criando um cursinho com o cursinho foi inspiração para eu me tornar professora também, né? Porque foi aqui que me despertou, sei, alguns chamam de dom, vocação, sei lá o que. Eu chamo de posição política, sei lá, de repente. Então foi muito importante para mim também decidir o que eu queria ser. O cursinho como um todo é um presente e pessoas maravilhosas. Acho que nomear aqui as pessoas que foram especiais é praticamente impossível, né? De tanto amor, de tanto carinho que a gente teve nesse lugar e tem até hoje. Muito importante para minha vida, tudo que eu tenho, né? Minha família, meus filhos, enfim, a minha função social hoje, né? Que é de educador, tudo que eu levo para os ambientes onde eu vou, tanto na universidade que eu estudei, tanto no meu trabalho, tem um pouco, né? Tem a marca do cursinho da Psico. Encontrei a pessoa que eu amo, né? Eu tô casado com ela há 12 anos. Tivemos um filho, a galera brinca, né? Meio diz que foi o primeiro filho do cursinho. O Pedro Henrique, um garoto lindo, está com 11 anos de idade. Ensinar física foi um detalhe, eu aprendi muito mais do que ensinei. Eu acho que essa nunca vai sair, né, da minha mente, eu acho que é eterno isso. Muito gratificante estar memorizando esse projeto que eu sempre acreditei e vou sempre acreditar. É uma honra poder participar dessa memória. Eu passei por todos os cursinhos de São Paulo, não só citam aí, alguns que já não existem, 3 deles. E o lugar em que me senti mais satisfeito foi aqui.